rotina para bebês e crianças. O que exatamente é uma rotina para um bebê ou para uma criança? Eu vejo que muitas mães, muitas famílias têm muita dúvida em relação a isso. Então, será que rotina é seguir um cronograma? É ter horário para tudo? É ter horário para todas as sonecas? Horário para as refeições? Será que é exatamente isso? Eu vejo que muitas mães se frustram demais ao tentar seguir um cronograma que às vezes acha ali na internet e não dá certo, não se encaixa. E será que rotina é isso mesmo? Então hoje eu vim aqui para tirar essa dúvida de vocês. Meu nome é Natália Frias, eu sou especialista do sono infantil e educadora parental. E hoje eu vim aqui com este assunto sobre rotina, o que é rotina e como construir uma rotina bacana para os seus filhos. Então fica aqui comigo que vai ter muito conteúdo bacana. Então vamos entender o que seria exatamente rotina. Será que é isso? Ter horário para tudo? Ter horário para acordar, horário para tomar o café, horário para o almoço, horário para soneca, tudo certinho? Na verdade não. Por que não? Por que não? Porque não tem como a gente controlar algo que não vai acontecer exatamente do jeito que a gente quer. Né? Então, sonecas da criança. Se a gente colocar o horário exato para soneca, vai ter soneca que ela vai durar 1 hora, vai ter soneca que vai durar 1h30. E vai ter dia que, né, vai sair de um jeito, vai ter dia que vai sair de outro. E a criança não é um robozinho, né? Não tem como a gente entender que todos os dias, todas as sonecas vão ser iguaizinhas. E se as sonecas não são todos os dias iguaizinhas, como que o resto da rotina vai acontecer no mesmo horário? Então não façam isso, não entendam que rotina para criança é um cronograma. A gente precisa sim ter alguns horários fixos, que eu chamo de pontos fixos, que eu vou explicar. Mas não entendam que rotina é um cronograma com horários fixos para tudo, porque isso não funciona realmente. Então, o que é rotina? Rotina, na verdade, para a criança é você ter uma ordem no dia dela. O dia dela precisa ter uma ordem para ela ter previsibilidade. Você já viu numa escolinha onde 1, 2 professoras muitas vezes dá conta de uma sala toda, né? Talvez as mães que são professoras vão entender bem isso. E que na escolinha tudo tem, né, uma ordem. As crianças chegam, tem o momento do lanchinho, tem uma musiquinha pro lanchinho, e daqui a pouco ela faz uma atividade, e daqui a pouco tem uma outra musiquinha que chama para uma outra atividade, e daqui a pouco eles vão no banheiro. Então existe uma ordem que é seguida todos os dias igual. E isso ajuda muito, porque se todo dia, né, existe essa ordem, a criança ela já sabe o que vai acontecer. Então, muitas vezes ali, né, na escolinha, quando a professora fala alguma coisa, tá na hora de escovar os dentes, muitas crianças já levantam, já querem ir lá pegar a escova, porque ela já sabe que esse é o momento de escovar o dente, né? É claro que, né, na nossa casa, a gente não vai montar uma rotina igual da escola, mas é para vocês entenderem como a ordem traz essa previsibilidade para a criança. Então a criança ela não fica perdida na rotina, ela não fica assim se sendo surpreendida o tempo todo com cada dia de uma forma, né? Ela sabe que tá chegando o momento que a mãe tá ali na cozinha, que vai ter o almoço, ela sabe que depois do almoço ela vai tirar uma sonequinha. Então essa ordem ajuda muito. Então, por exemplo, de manhã, todo dia de manhã a gente vai brincar lá fora, num parquinho, numa praça, ou quem mora em casa vai brincar no quintal. Então ela sabe que na parte da manhã ela vai ter esse momento, né? Isso ajuda muito. Então entenda assim, rotina para criança é ordem na vida dela, é ordem no dia dela. Isso é mais, esse significado tem muito mais, vamos dizer, tem muito mais sentido do que pensar em rotina é igual a cronograma ou horários fixos, tá? Então aí você pode me perguntar, mas então eu não preciso ter horários fixos para o bebê? Não precisa ter horários fixos para tudo. Mas o que é importante? Ter horário para acordar de manhã e horário para dormir à noite. Esses são os únicos horários que realmente precisam ser fixos. E fixando esses horários, você vai fazer com que o dia todo seja mais regular. Isso não quer dizer que o horário vai ser exato, mas os horários acabam ficando mais regulares, né? Se você consegue fazer com que
o bebê acorde, né, o bebê ou a criança acorde no mesmo horário todo dia pela manhã e durma no mesmo horário todo dia à noite, o restante do dia vai acontecer próximo, o almoço vai ser mais ou menos no mesmo horário, as sonecas vão ser próximos do mesmo horário, mas não fiquem frustrada por não ser exatamente naquele horário, entende? Então por que acordar e dormir precisa ser próximo sempre do mesmo horário? Eu digo sempre assim, com uma variação de 30 minutos, né, é o ideal. Porque o nosso corpo ele tem um reloginho, né, biológico. A gente chama de relógio biológico. É um reloginho que ajuda no funcionamento do corpo. Então, quando a gente todos os dias acorda perto do mesmo horário, né, tem contato com o sol, né, a claridade natural, a luz natural do dia, pela manhã, sempre perto no mesmo horário, e depois também a gente dorme sempre perto do mesmo horário à noite, o nosso corpo se regula, ele se ajusta para aquilo. Ele, o próprio corpo, ele já entende que todo dia de manhã ele vai começar o dia naquele horário, então o corpo vai começar a trabalhar de uma forma igual, sempre perto do mesmo horário, começando o dia, né? E que à noite também ele vai descansar naquele horário. Então você percebe a criança que sempre acorda no mesmo horário e dorme perto do mesmo horário, o corpo dela mesmo já se prepara para o sono, né? A criança aceita muito mais fácil o sono quando acontece isso. Agora você imagina uma criança que acorda num horário hoje, né? Acorda às 7 da manhã, outro dia ela acorda às 8, outro dia ela acorda às 6, outro dia ela acorda às 10. E à noite a mesma coisa, cada dia ela dorme no horário, o corpo dela não consegue ter essa regulação, né? O corpo ele não consegue entender naquele dia que horas que ele vai descansar. Então ele não se prepara para isso, porque ele não tem essa referência. Então por isso que muitas vezes a criança tem dificuldade de dormir, porque o corpo não tem esse ajuste para o sono, né? Então ter esses dois pontos fixos é muito importante. Então, e como que eu faço para poder fazer isso, né? Entendendo as necessidades da idade do seu bebê. Então cada idade, você vai encontrar no meu Instagram, ou uma boa, entrem no meu Instagram, entrem no link da bio, vocês vão baixar um guia gratuito e lá tem a quantidade de horas para cada idade, a quantidade de horas de soneca, a quantidade de horas de sono noturno, tem lá o tempo acordado entre as sonecas. Baixem esse guia que vai ajudar muito vocês a criar essa rotina, tá? Então vocês precisam entender qual é a necessidade da idade do seu bebê, porque muda, varia. Então bebês mais novinhos, antes dos 4 meses, o sono noturno é mais curto e tem mais sonecas. Bebês maiores, o sono noturno é mais longo e tem menos sonecas. Então você precisa colocar o seu bebê para dormir num horário, né? À noite, por exemplo, meu bebê tem necessidade de sono de 11 horas de sono noturno. É um bebê de 7 meses, por exemplo. Então ele precisa dormir, ele precisa acordar às 7 porque ele vai para a escolinha, né? Então se ele precisa acordar às 7, esse bebê precisa dormir às 8 da noite, para ele conseguir fazer as 8 horas de sono noturno. Então você já ajusta toda a rotina dele, né, com as sonecas, para que ele durma às 8 e acorde às 7. E aí ele vai ter cumprido as suas horas de sono e vai ter o seu horário regular, né? Agora, se você coloca ele para dormir muito tarde, ele já vai acordar com sono, porque ele precisava acordar às 7. Ou se ele não vai para a escolinha, ele vai acabar acordando mais tarde, né? Agora, se ele precisa acordar às 7, eu coloco ele para dormir muito cedo. Eu coloco ele para dormir às 6 da tarde. Pode ser que ele acorde mais cedo, né? Então, você precisa ajustar a rotina de acordo com a sua dinâmica da sua casa, né? Então, e com a necessidade da idade do seu bebê. Então, entenda quantas horas de sono noturno o seu bebê precisa e aí você ajusta o horário dele de dormir para aquele horário. Né? Entendendo que se ele dormir às 8, ele vai acordar por volta das 7 da manhã. E aí ele dormindo todos os dias às 8, ele sempre vai acordar por volta das 7 da manhã, né? Se a rotina de sonecas estiver ajustada também, tá? Então, entender a necessidade para ajustar a rotina é importante para que ele realmente consiga ter uma rotina ali ajustada e consiga dormir no mesmo horário e acordar no mesmo horário. Tá bom? E aí o que mais, né? Já tem os pontos fixos ajustados, definidos, né? Já defini esse primeiro passo, já defini o horário que meu bebê acorda, o horário que meu bebê dorme, para ele poder acordar nesse horário. E agora o que mais que eu vou fazer? Então eu vou também olhar
Qual é o tempo da janela de sono, né? Para quem não sabe, janela de sono é o tempo que o bebê consegue ficar acordado entre uma soneca e outra. Então tem lá também no guia, né, gratuito, o tempo para cada idade. Então você vai olhar ali e vai observar seu bebê, os sinais de sono dele. E aí você vai oferecendo as sonecas de acordo com essa janela de sono, né, para a idade. E a última soneca também precisa ter um limite ali. Porque, por exemplo, seu bebê tem 7 meses, né? Então a janela de sono geralmente de um bebê de 7 meses é 2 horas e meia, mais ou menos. Então, para ele dormir às 8h30 da noite, se ele fizer uma soneca e acordar às 6, vamos dizer assim, 7 horas da noite, ele não vai dormir às 8h30, né? Ele vai acabar dormindo mais tarde. Então a última soneca também precisa ter um horário ali para ela terminar. Então vamos dizer assim, para o seu bebê dormir às 8h30 da noite, a última soneca precisa terminar 2 horas e meia antes. Por que 2 horas e meia antes? Se o tempo que ele consegue ficar acordado entre um sono e outro é 2 horas e meia, ele precisa acordar na última soneca 2 horas e meia antes para conseguir ficar esse tempo acordado de 2 horas e meia e ter sono novamente para dormir às 8h30, né? Então vamos lá, 8h30, né? 8, 7, 6, ou seja, ele precisa acordar da última soneca às 6 da tarde, no máximo. Então se você colocou seu filho para dormir às 5, você tem que ficar ligada que no máximo às 6 ele precisa acordar, né? Ele precisa acordar às 6. Se ele não acordar, é melhor que você acorde para que ele consiga às 8h30 estar dormindo, né? Então isso é importante, você ficar atenta ao horário final da última soneca. Então são 3 pontos fixos que eu sempre falo: horário de acordar, né, de manhã, o horário para acordar da última soneca. Então você tem que estar ligada e cada bebê vai ter um limite, né, da última soneca, porque o tempo da janela de sono varia, e o horário para iniciar o sono noturno. E isso com uns 30 minutos ali de variação, né? Tudo bem, claro que o horário não vai ser cravado, né? Você vai fazer com que ele seja regular, mas não vai ser cravado. Então tem essa variação e tá tudo bem, né? Então você conseguindo colocar esses 3 pontos fixos na rotina do seu filho, o resto do dia fica muito tranquilo, né? E aí o que eu faço no resto do dia, né? Durante esse tempo, entre esses momentos? Aí você vai incluir momentos que favorecem o sono. O que a criança precisa para dormir bem? Ela precisa brincar, ela precisa ir pro chão, ela precisa tomar sol, né? Se alimentar, ter momentos de qualidade com os pais. Então você vai incluir esses momentos dentro do dia dela. Então seria bacana, né, também ter previsibilidade nisso. Na parte da manhã, todos os dias eu vou pro quintal brincar, ou eu desço, né, para brincar numa pracinha com as crianças. Ótimo, né? Todo dia você vai fazer isso. Tem algum problema isso variar, né? Um dia eu não posso ir? Não tem problema, mas seja o mais regular possível. Isso ajuda muito a criança a se regular, né? Aí tem o horário do almoço, aí depois da atividade tem o horário do almoço, ou se não almoça ainda, né, tem o mamá. Então escreva mesmo essas ordens num papel, pega um caderno, tem um caderninho ali, pra você ir anotando, pra você ter uma referência, né, do que vai acontecer, né? Ela acordou, a gente vai brincar, ela vai tomar café, aí depois vai ter a sonequinha. Então essa ordem que vai ajudar essa criança a se sentir equilibrada, tranquila, menos ansiosa, porque ela sabe realmente o que vai acontecer, tá? Então inclua tudo que ajude. Então, como eu falei, brincar ao ar livre, brincar livremente em casa, ter um tempo ali de qualidade com os pais, rituais, né? Tem um ritualzinho da soneca que também vai ajudar, o ritualzinho do sono noturno que vai ajudar, o horário do banho também ali na mesma ordem, né? Toma banho, troca de roupa, aí vai pro quarto, tem um ritualzinho do sono e dorme. Então isso é rotina, é ter essa ordem, né? E aí lembrar que também outro motivo do porquê que a rotina não tem horários fixos. A criança cresce, né? A criança cresce e a rotina precisa mudar. Então a cada 2 meses praticamente as necessidades de sono de uma criança mudam. Então os horários de sonecas vão mudar, né? Talvez, dependendo da idade da criança, até o horário do sono noturno muda, porque pode ser que agora ela precise de mais tempo de sono noturno,
ou ela precisa de menos tempo, se for uma criança maior, né? Uma criança de 3, 4 anos, pode ser que ela precise de menos tempo de sono noturno. Então, entendeu que o bebê e a criança, ela vai crescendo e as necessidades vão mudando. E eu preciso sempre estar atento para ir ajustando. Então, rotina não é horários fixos, né? Rotina é previsibilidade, é ordem. E aí você coloca os pontos fixos, que eu comentei, os 3 pontos fixos, como horários ali mais previsíveis para a criança. E a gente vai ajustando conforme ela vai crescendo, né? Então isso é importante, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre rotina. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou responder. E passe lá no Instagram, sempre tem caixinha aberta, sempre tem conteúdo novo. Vou deixar também um post resumo lá no Instagram. Vai ser muito bom ter você lá com a gente, tá bom? Vou deixar as informações nos comentários aqui desse vídeo. Espero você lá, tá bom? Tchau, beijo!